Veja, eu acho que depois de muitos anos, principalmente depois da redemocratização do Brasil, a gente volta a ter um espectro claramente definido como de direita, participando não apenas do debate ideológico, mas do debate político mesmo, porque está presente com deputados eleitos, com o presidente eleito, né? Embora a mídia e a imprensa e os pensadores tratem como extrema-direita, na verdade, a gente pode chamar apenas de um pensamento de direita, com alguns picos de extremismo, picos de moderação. Acho que essa coisa do extrema-direita é uma bobagem. O que a gente teve é uma entrada do pensamento e dos políticos de direita na política e no debate, pautas de costumes, pautas econômicas, mais vinculadas à direita, adentraram o debate. Por oposição ao que a gente tinha sempre, que é o que eu chamo dos 50 tons de vermelho. A gente tinha a esquerda democrática, que é a social-democracia, que é o PSDB, o PT, que é a esquerda trabalhista, PCdoB, o PSOL, que são as esquerdas mais comunistas socialistas. Então a gente tinha isso no espectro, ou um centrão fisiológico que ia para onde o vento indicava. Agora não, agora a gente tem a direita de verdade, com representantes parlamentares e com pautas no debate. Bom, a gente tem várias coisas, eu não posso deixar de mencionar como uma primeira coisa importantíssima aí, o trabalho do professor Olavo de Carvalho, né? Ele abriu as portas na década de 90 sozinho para a entrada do pensamento conservador no Brasil por meio de artigos, indicação de autores, livros e com as suas próprias ideias. E como é claramente sabido aí, o Jair Bolsonaro, seus filhos e as pessoas atreladas à sua campanha, ao PSL, são claramente influenciadas pelo professor Olavo. A gente tem um outro elemento que eu acho que é o cansaço das pessoas com as ideias do estamento político, da classe política, né? Então, assim, após 30, 40 anos de redemocratização, as pessoas já experimentaram o que estava disponível. E elas experimentaram, não gostaram, então elas rechaçaram, elas escolheram algo diferente. Então os 50 tons de vermelho, as esquerdas democrática e socialista, as pessoas experimentaram e rechaçaram e escolheram agora um projeto que não fosse esses dois. Então as pessoas estão cansadas, estavam cansadas do de sempre, da classe política tal como ela é. E o Bolsonaro e sua equipe, eles se venderam e são, em certa medida, diferente disso, né? Não é uma questão de não ser da classe política, ser da classe política, mas não agir como os políticos e os principais políticos da classe política. Então, acho que esse cansaço das pessoas com o establishment é muito importante e isso é resultado, faz parte até de um fenômeno mundial. E uma terceira coisa, a descentralização da informação por meio das redes sociais. Então, hoje em dia é muito fácil você desmentir qualquer coisa, é muito fácil você propagar ideias, muito devido à popularização das redes sociais. Veja, eu acho que um primeiro elemento aí essencial para explicar isso é as classes falantes, conforme eu as chamo, né? Não classes pensantes, porque elas não estão pensando muito, mas as classes falantes, aquelas que têm voz, aquelas que têm palanque, elas estão completamente deslocadas da realidade popular. Então, elas não estavam sentindo o que as pessoas realmente estavam pensando, querendo, demandando. Então, elas julgavam pelo seu próprio critério, pela sua própria régua. Então, elas achavam que o Bolsonaro não poderia ganhar. Esse é um primeiro motivo. Um segundo motivo é o puro wishful thinking mesmo, né? É o desejo de que ele não ganhasse, estava determinando a análise a ponto de achar que ele não ia ganhar, porque ele não ia ganhar, porque essa classe falante não queria que ele ganhasse. Esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto, a gente pode colocar que esses dois motivos têm a ver com o fato da classe política não querer perder o seu espaço. Então, eles precisavam criar uma narrativa de que, olha, é um excêntrico que é impossível que ganhe. A gente viu esse mesmo fenômeno nos Estados Unidos com o Trump, né? A coisa foi evoluindo de, é um palhaço que nem vai ser o candidato republicano. Precisava se criar essa narrativa, né? Para desacreditar a mera possibilidade da candidatura. E aí a coisa foi evoluindo e o cara foi eleito e é um sucesso. Ótimo. Tem uma questão aí importante que é o seguinte, o brasileiro, ao contrário do americano, ele não faz
tende a fazer menos o voto ideológico, né? Então eu conheci muitos analistas nas eleições americanas que diziam o seguinte: quando o candidato republicano for escolhido, eu vou votar nele, seja ele quem for. Isso é você fazer um voto ideológico, né? Você fecha com aquele pacote de ideias daquele partido e vota em quem quer que seja. O eleitor brasileiro, ele não é assim. O eleitor brasileiro, ele se pauta pelo personalismo, ou seja, a identificação pessoal dele com o candidato independente do partido, e a gente viu isso com o Bolsonaro, porque o PSL era um nada até então, né? E também pelas pautas. Olha, as minhas pautas enquanto pessoa são as pautas desse candidato. E aí, então as pessoas escolhem isso. E o Bolsonaro, ele conseguiu aglutinar isso. Quais eram as pautas e quais são as pautas dele? Segurança, que é o que afeta as pessoas na sua vida diária. Emprego, impostos. Então a gente teve os dois elementos. Uma figura personalista com quem as pessoas se identificavam, e as pautas também eram as pautas populares, o que o Steve Bannon, ex-assessor do Trump, tem chamado de populismo, né? Populismo nesse bom sentido, de atender à soberania da maioria das pessoas. Então o Bolsonaro conseguiu juntar tudo isso na figura dele e ganhar as eleições. Olha, a gente tem que ter um cuidado, que é o seguinte: resultados eleitorais são apenas parte de um longo processo. A gente não pode, tanto eleitores do Bolsonaro como seus críticos, os críticos acham que a gente vai ter o quarto Reich, e é óbvio que eles estão errados, isso é um fruto de um pensamento histérico. Mas os eleitores do Bolsonaro também não podem achar que tudo vai ser lindo nos próximos 4 anos, porque vai haver dificuldades, certas coisas não vão poder ser feitas, os poderes, eles são limitados pelo tempo e pela própria função, né? Então a gente não pode esperar que a gente vai se tornar os Estados Unidos nos próximos 4 anos, mas dá para esperar muita mudança, porque, veja, vou elencar um ponto aí para explicar essa questão. Todos os candidatos falavam de impostos e redução de impostos. Até o Guilherme Boulos falava disso. Então, veja, a gente avançou muito no campo das ideias, a ponto de todos os candidatos de todos os lados do espectro, seja lá com as suas propostas malucas ou não, mas pelo menos todos eles falavam em alguma medida que tem algo errado com a política tributária do Brasil. Então isso é um avanço. Eu acho que a partir de agora a gente vai poder cobrar um pouco o resultado em cima disso. Isso é uma questão que já está mais popularizada, as pessoas estão sabendo, estão cobrando, por exemplo, os juízes do STF. Então, assim, a participação está maior, a consciência está maior, a possibilidade de cobrar coisas é maior. A gente não pode nem esperar o paraíso e nem esperar o inferno, mas a gente pode esperar melhoras, a gente pode esperar coisas positivas. Sobre a governabilidade, muito se falava, os detratores do Bolsonaro, eles também passaram por fases, né? Aquelas fases da negação que a psicologia explica, né? Falaram que ele ia perder fôlego durante a campanha, ia perder fôlego após os debates, ia perder no segundo turno para qualquer opositor, e depois falaram que ele não teria governabilidade, quando viram que não havia jeito que ele ia ganhar de fato. E a gente viu que o PSL fez a segunda maior bancada da Câmara. Existe uma grande probabilidade dele se tornar o maior partido da Câmara, porque alguns devem migrar para o PSL. Claro que o PSL sozinho não vai dar governabilidade ao Bolsonaro, mas ele já fez acordos com a bancada evangélica, acordos com a bancada ruralista e algumas concessões ao centro para ter governabilidade. Então eu acho que esse é mais um argumento que cai por terra, ele terá governabilidade sim.